Chegamos, afinal, aos degraus que levavam à porta de entrada. Abdu'l-Bahá parou, descansando um pé no degrau inferior, enquanto o pequeno grupo lentamente passou por ele, entrando na residência. Abdu'l-Bahá fez como se fosse seguir, mas, ao contrário, voltou-se e, olhando-me de cima da pequena elevação do degrau, com aquele sutil significado nos olhos e na voz, o qual parecia acompanhar sua mais leve palavra e que me foi sempre tão insondável e tão fascinante, disse-me que eu deveria me lembrar sempre de que este é um dia de grandes coisas, de coisas muito grandes. Fiquei sem fala. Não me coube responder, nem tinha eu a menor suspeita do que ficava por trás das palavras, da voz ressonante, daquele penetrante olhar. Ele, então, virando-se, parecia novamente ter intenção de subir, mas outra vez se deteve e volveu-se para mim com sua face agora luminosa. Eu suspendera o pé para segui-lo, mas assim que ele se voltou, eu naturalmente também me detive e pendi, indeciso, entre o repouso e o movimento. Ele repetiu de um modo tão impressionante, tão fervoroso, que eu nunca deveria esquecer isto, que este é um dia para coisas muito grandes. Que pretendia ele dizer? Que profunda significação repousava por trás dessas palavras simples? Por que me falaria ele assim? Tinha algo a ver com aquele ainda fascinante pensamento de renúncia? Novamente, Abdu'l-Bahá voltou-se para subir e eu preparava-me para segui-lo. Mas, pela terceira vez, ele parou e, dirigindo, como pareceu, a plena luz do seu espírito sobre mim, repetiu, mas, desta vez, numa voz semelhante ao trovão, com os olhos literalmente flamejantes e a mão enfaticamente levantada, que eu deveria me lembrar de suas palavras, que este é um dia para coisas muito grandes, coisas muito grandes. Estas três últimas palavras ressoaram como um toque de trombeta. Pareceram ecoar pelo extenso e deserto quarteirão da cidade. Eu estava sobrepujado, parecia que eu estava diminuindo, quase encolhendo lá em pé, enquanto aquela figura dominadora, tão bela, e aquela voz sobranceira e súplice me envolvia semelhante ao mar e aniquilava, ao menos naquele momento, todo o mundo mesquinho e minha insignificante pessoa com ele. Quem e que era eu para ser chamado a realizar grandes coisas, coisas muito grandes? Nem sabia eu que coisas eram grandes neste mundo enviesado por ênfases mal concebidas. Depois do que pareceu um longo tempo, durante o qual seus olhos ardentes esquadrinharam minha alma, ele sorriu amavelmente. O grande momento passara. Ele voltava a ser o anfitrião cortês, bondoso, humilde, o pai que eu julgava conhecer. Ele tocou o fez, de maneira que permanecesse na posição que eu denominava o ângulo humorístico, com um leve e zombeteiro sorriso em seus lábios, enquanto rapidamente ele subia os degraus e entrava pela porta que se achava aberta. Eu segui logo atrás. Em poucos passos atravessamos o saguão,
até a escada. Recordo-me dos olhares ligeiramente surpresos e invejosos que me acompanharam enquanto eu subia a escada com Abdu'l-Bahá. Pelo hall superior, agora vazio, Abdu'l-Bahá passou rapidamente, subindo outro lance de escada até seu quarto, um amplo aposento de frente no terceiro andar. E ainda eu o seguia. Frequentemente, desde aquele dia, me admirava de minha temeridade. Tivesse eu sabido mais ou sentido menos, nunca teria ousado. Dizem que os tolos se precipitam por onde os anjos temem trilhar. Talvez esse seja o modo pelo qual os tolos são curados de sua tolice. Estávamos diante da porta do quarto de Abdu'l-Bahá. Eu não tinha sido convidado, nem ele olhara uma vez sequer para trás para ver que eu o estava seguindo. Foi com grande trepidação interna que me detive no umbral enquanto ele entrava no quarto. Estaria aborrecido? Havia eu ultrapassado os limites do respeito devido a Abdu'l-Bahá? Ter-me-ia faltado a devida humildade? Mas meu coração era a própria humildade. Ele certamente sabia disso. Ele abriu bem a porta e me convidou a entrar. Novamente estava a sós com Abdu'l-Bahá. Lá estava a cama na qual ele dormia, lá a cadeira na qual se sentava. A luz do crepúsculo vespertino iluminava palidamente o assoalho, mas nada eu via. Eu estava apenas consciente dele e de que estávamos sós. Havia absoluta tranquilidade no aposento, nenhum ruído vinha da rua nem dos quartos de baixo. Intensificava-se o silêncio enquanto ele me fitava com aquele olhar amoroso que a tudo abarcava e a tudo compreendia, que sempre me enternecia o coração. Profunda satisfação e felicidade me inundava o ser. Uma pequena chama parecia acender-se dentro do meu peito. Então Abdu'l-Bahá falou, perguntando-me simplesmente se eu estava interessado em renúncia. Nada podia ser mais inesperado. Eu havia esquecido completamente a pergunta que tanto absorvera meus pensamentos uma hora antes. Ou foi que nessa hora, durante a qual o termo renúncia não fora mencionado, tudo quanto eu desejava ou necessitava saber a seu respeito me tinha sido concedido? Eu não tive palavras para responder a sua pergunta. Estaria eu interessado? Eu não podia dizer que estava, nem iria dizer que não estava. Permaneci em silêncio diante dele, enquanto pareceu-me que todo o seu ser se estendia para abraçar-me. Então seu braço me envolveu e ele me conduziu até a porta. Saí de sua presença com a alma trilhando as alturas. Senti-me como se admitido, ao menos no momento, às fileiras dos mártires. E foi uma santa companhia. Durante todos os longos anos de renúncia que se seguiram, a memória daquele passeio com ele, de meu desapontamento por não haver ele compreendido, de seu desafio vibrante. Este é um dia para coisas muito grandes. De haver eu o seguido, subindo aquelas longas escadas, nem sequer sabendo se ele concordava ou não, e depois a pergunta envolvida naquele amor sublime.
Estás interessado em renúncia? Tudo isso se tem erguido diante de mim, um desafio que conforta e inspira. Realmente eu estava interessado e meu interesse nunca esmoreceu desde aquele dia até hoje. Mas nunca imaginei que a renúncia pudesse ser tão gloriosa. Estas são memórias de Howard Colby Ives em seu livro Portais para a Liberdade.